Vamos hoje falar de 6 leituras finalizadas em junho e de 3 filmes que eu preciso conversar com vocês sobre. Oi, gente, vocês sabem que eu sempre tento fazer esse vídeo de resumo das leituras do mês, que são coisas que vão acontecendo no vlog. O vlog não tem a mesma temporalidade desse mundo real, ele anda em outro tempo, um pouco atrasado, digamos assim. E no vlog, geralmente, sempre que possível, eu vou trazendo minhas impressões meio que on time, né? No mesmo tempo que eu tô lendo, ainda sem concluir muita coisa sobre o livro, ainda sem ter estudado sobre o livro. E aqui nesses vídeos eu faço um resumo que não é resenha, das minhas impressões e um pouco que eu aprendi, e conto um pouco o contexto da história para vocês. Então não é uma resenha completa, não cabe como estudo da obra, mas serve como dica para se você quiser ou não embarcar nesses livros aqui. E também no final eu vou comentar sobre 3 filmes que eu assisti esse mês e que eu acho que vale a pena. Começando, esses livros têm pouca edição, não tem roteiro, sou eu com meu livre pensamento aqui conversando com vocês. Agora vamos falar de um livro do nosso clube que foi uma grande surpresa, meu clube da K, clube de livros sobre livros, que foi A Herdeira do Henry James. Henry James é um cara que precisa ser mais panfletado por aí. Pelo amor de Deus! Que autor fantástico! Ele é muitas vezes comparado com Machado de Assis por ter uma escrita ácida, irônica e muito inteligente, e também com a Jane Austen por trazer uma ironia com crítica social, sabe? O Henry James, ele era americano, foi depois, lá perto do fim da sua vida, já no início do século XX, lá em 1900 e pouco, foi considerado cidadão britânico. Então existe essa briga pelos Estados Unidos e a Inglaterra a quem Henry James pertencia, né? Porque ele é um grande autor e todo mundo queria que ele pertencesse a seu país, enfim. Mas ele era americano. Pronto, gente. E ele era de uma família muito rica, muito abastada, e vivia a vida entre Europa e Estados Unidos, Europa e Estados Unidos. E sempre a gente vai ver um pouco ali nas obras dele, esse conflito de o velho mundo europeu, que é um mundo, como é que eu posso dizer, conservador, mais velho, né? Conservador, velho, da questão da aristocracia. E o novo mundo dos Estados Unidos, que é um mundo mais burguês, é um mundo mais livre, para frentex. Então a gente vai ver um pouco sempre desse conflito. Essa foi meu terceiro contato com Henry James. Eu tinha lido A Outra Volta do Parafuso, que tem aquela questão da densidade psicológica de personagens e história teoricamente simples, e que você entra psiquiatricamente, psicologicamente dentro da cabeça desses personagens, e eu achei fantástico, mas é uma abordagem bem diferente do resto das obras dele. E eu também tinha lido Daisy Miller, que é uma novelinha que vai trazer muito esse conflito velho e novo mundo. Aqui, a gente tá no novo mundo, tá nos Estados Unidos. Sim, vamos ter viagem à Europa, porque senão não seria Henry James. Mas a gente vai conhecer a Catherine, que é a filha de um grande médico, um homem realmente muito inteligente, muito conceituado e que conhece muito da alma humana, né? Que é o Dr. Sloper. E Dr. Sloper, ele é muito rico e ele tem um trauma muito grande, porque a esposa dele, que era a devoção dele, morreu um tempo depois, pós o nascimento da Catherine. E antes disso, ele tinha perdido também o filho dele com 3 anos. Então, ele, como médico, perdeu para a saúde 2 pessoas que eram fundamentais para a vida dele. Então ele não cria expectativas para Catherine, sabe? E esse não criar expectativas para ela, ele rebaixa ela. Ele acha ela insossa, boba, meio burrinha, uma mulher que não desperta interesse em ninguém. É assim que ele encara a filha, e isso é de forma muito pesada, gente. Não é assim simples, não. E ele é um homem extremamente narcísico. No início da história, você vai falar assim, não, ele só tá querendo defender a filha. Mas, na verdade, ele é um homem que ele quer provar seu ponto a qualquer custo. Não importa que, no final, que essa prova leve à infelicidade da pessoa que ele deveria mais amar, que é a filha dele, né? Ele quer provar seu ponto e pronto. E ele
cara logo enxerga logo em um homem que se aproxima da Catherine, que é o Morris, como um grande caçadote. Não que ele pareça estar errado, você não percebe isso. Mas o problema dele não é simplesmente o cara querer caçadote, é que ele falou que o cara era caçadote e pronto. E até o final é isso, e a filha não tem que ficar com ele, é isso, e ele leva as últimas consequências do ponto de vista dramático. Não do ponto de vista de ação, mas do ponto de vista de... como é que eu posso dizer? Abuso psicológico em cima da filha, sabe? A gente vai conhecer aqui também outra figura, meu Deus, que é a Lavínia. A Lavínia Penha, que é a tia da Catherine, a tia viúva, que não teve uma realização. Gente, o sonho da mulher daquela época, a gente tem que entrar no contexto, é casar e ter filhos. Era o sonho profissional da mulher daquela época. Então, a gente tem a Elizabeth, que é uma outra irmã do seu Dr. Sloper, que ela conseguiu casar, ter muitos filhos saudáveis, lindos, ricos, famosos, tal. E a gente tem a Elizabeth de contraponto, que é uma mulher que vive num mundo idealizado, porque ela não conseguiu realizar os desejos dela, né? Então, ela ficou viúva cedo, não teve filhos, se mudou para casa do irmão ali para teoricamente cuidar da Catherine. E essa mulher, ela vive tanto no mundo da fantasia e ela quer viver tanto os desejos dela que para viver os desejos dela, ela passa por cima de qualquer um, inclusive da sobrinha, da Catherine. E todo mundo, o Morris, que é esse homem que seduz a Catherine, o pai e a Lavínia, eles exploram psicologicamente essa menina, eles esmagam ela psicologicamente. E a gente fica o tempo todo esperando que Catherine reaja. E a grande impressão pra mim no final foi que essa necessidade minha de eu ver reaja, eu não enxerguei que essa teórica falta de ação dela já era uma grande ação. Esse jeito meio fleumático dela, de calma, vou refletir, não sem muito drama, gente, tal, não, eu sou assim, eu não quero fazer um grande escândalo, respeito o meu pai e tal. Essa grande questão dela que você fica assim, reage, filha, já mostra a grande nobreza de caráter dela. E as obras de Henry James, elas vão trazer sempre a questão da escolha moral. O personagem principal, ele vai fazer uma escolha moral extremamente difícil e que muitos vão se questionar, sabe? E aqui a gente vai encontrar isso. E aí, Catherine, você vai ficar ao lado do seu pai, que você tem que honrar o seu pai, um pai que não simplesmente não gosta de você, despreza, e chega um momento que ela enxerga isso, é muito doloroso enxergar isso, ou você vai ficar ao lado desse seu grande amor, que é esse homem que você não conhece muito bem, mas que você sabe quem é sua tia, sabe o que sua tia parece admirar, então compreende que a partir do momento que esse homem é adorado por essa tia, existe algo de errado nele. Então, é esse o grande drama do livro. E você fala assim, ai, que contexto besta, né? Um caçadote e um pai não aceitando o casamento, isso é a história mais batida da literatura mundial. Meus amigos, na mão do Henry James, essa história ela vai ganhar outras camadas de profundidade psicológica. Isso aqui é ouro. Isso aqui, ouro. Eu tô lendo agora dele, A Fera na Selva. E, gente, como é que esse homem não é mais panfletado? Eu adorei essa leitura. Foi uma grande surpresa. Acho que talvez livros que possam, assim, se assemelhar, pelo que a gente estava conversando, A Casa da Alegria, da Edith Wharton, que eu não li ainda, mas o pessoal falou que tem muito disso aqui também. E a Edith Wharton era amiga do Henry James, inclusive gostava muito dele. E também a própria Jane Austen, né? Jane Austen tá aqui de alguma forma. A Ká falou que algumas pessoas chamam ele de Jane Austen de saias. Mas enfim, amei! Esse livro aqui que eu li no Kindle, da Liv não sei falar o nome dela. A Liv, ela é uma cientista política. E esse foi o meu primeiro contato com ela, tá? Os livros dela geralmente são em quadrinhos, mas existem outras edições, talvez eu coloque aqui, de livros bem conhecidos dela. E esse livro foi indicação da minha psicóloga, Lisandra. E esse livro é muito interessante. Algumas coisas dele eu acho que pesam na questão política, relações específicas que eu não concordo tanto assim, eu não acho que elas podem ser tão simplificadas assim, mas é uma obra que não cabe para ser nenhum estudo específico sobre o assunto, então tá valendo a impressão e o viés político dela e tudo bem. Mas o que é interessante desse livro
Primeiro que ela é brilhante em conseguir trazer pra gente a contextualização do tema abordado com pessoas atuais, tipo as irmãs Kardashians, a história da literatura que a gente já conhece, que existe, e com filósofos extremamente importantes. Então, ela vai abordar aqui nesse livro essa questão da beleza e as redes sociais, né? E ela já começa assim com o pé na porta, trazendo a Khloe Kardashian especificamente e mostrando os comentários das pessoas, né? Primeiro amando ela, quero ser que nem ela, quero ter isso, quero aquilo. E também ela virando naquela teoria do René Girard, do mimetismo, ela virando um bode expiatório, as que as pessoas apontam o dedo por não conseguir chegar até aquele mito, aquele modelo específico que acaba virando o padrão de alguma forma. E ela vai trabalhar várias questões em relação a isso. Ela vai trabalhar como esse desejo mimético, essa vontade de ser aquela pessoa em foco, gera todo um mercado, né? E como esse mercado, ele não tem limites. E ela vai falar sobre a beleza e a compra da beleza no mundo de hoje em relação a procedimentos estéticos ou não aceitar envelhecer. E aí, brilhantemente, ela traz o contexto também bíblico, trazendo, né, as esposas de Jacó, a Lia e a Raquel, como uma era bonita, a outra não, e as repercussões disso. Ela vai trazendo como foi surgindo essa história da beleza no mundo, os casamentos antigamente, que eram mais por questões de laços familiares, burocráticos e intencionais do ponto de vista de tornar aquela família mais forte, tanto economicamente, territorialmente, e como depois isso foi modificado para a questão da beleza mesmo, de procurar o que seria belo. E ela passa lá pela Cici, né? Como foi a história da beleza toda para ela. E a criatividade dela é sem limites, passa por zilhões de questões. A gente chega a Marilyn Monroe e a gente chega ao fotógrafo que fotografou ela perto ali da morte, antes dela morrer. E como essa questão da eu não lembro o nome dele agora, como essa questão da fotografia, né? Ela rouba a beleza para o fotógrafo e o fotógrafo passa a ser portador daquela imagem. E como a Mary não queria que algumas fotos fossem publicadas, mas a partir do momento que essas fotos eram dele, pertencia para ele. Aquela imagem que ela representa já pertence ao fotógrafo e ali ela pode ser explorada em diversas situações. Então, é bem interessante o livro. Ele é curtinho, rápido, você lê em uma tarde, assim, porque ele é em quadrinho e traz várias reflexões. Ela cita muita gente, ela cita Susan Sontag, Camille Paglia. A quantidade de gente que ela vai citar e que vai te despertar curiosidade para conhecer um pouco mais sobre, tentar se aprofundar sobre, é infinita. Eu até peguei um livro do René Girard, tá na minha lista de desejos, tá? Que eu quero ler muito, muito em breve, que é o Bode Expiatório mesmo, e adorei a leitura. Seguindo, agora vou para continuando o projeto de Lendo Dostoiévski em ordem cronológica, que é do Clube da Fala Fernanda. Teoricamente, eu falei junto com a biografia, mas a biografia, gente, eu nunca estive tão atrasada na vida num livro como eu estou naquela biografia. A biografia também, a Lara Marques também está lendo a biografia, para quem quiser ler a biografia do Dostoiévski, aquela do Joseph Frank, que é a condensada. Eu vou deixar aqui o canal das duas, o Instagram das duas, na verdade. E o primeiro livro que a gente leu foi Gente Pobre, que foi a primeira obra em forma epistolar do Dostoiévski. E poucos meses depois, ele publicou o Duplo, que foi um livro que não foi bem recebido pelas críticas da época. Esse livro mostra como Dostoiévski conhecia, ainda tão jovem, a psique humana. Gente, como esse homem sabia das coisas. Aqui a gente vai conhecer o senhor Goliatsky, que é uma figura, ele é um copista que trabalha para o serviço burocrático russo. Então aqui a gente vai ter também uma crítica a essa questão da burocracia russa, o que era um servidor público russo, e existe toda essa crítica aqui de pano de fundo também. E o senhor Goliatsky, ele é um homem em cisão, ele é um homem que tem um conflito interno sobre quem ele é, quem ele imagina ser e quem ele imagina que as pessoas o veem, sabe? Ele tem essa cisão completa.
E isso gera muito angústia, vergonha e decepção para ele. Em um certo momento aqui numa festa, o Goliath, que ele realmente se divide. E ele ganha um duplo, um sósia. Inclusive tem outras traduções, acho que é da Martin Claret, se eu não me engano, que o nome é o sósia. Isso aqui não é spoiler, isso aqui é o básico. E a gente vai acompanhar o tempo todo ele em conflito com esse homem que meio que usurpa a vida dele. Sabe a usurpadora? A usurpadora! Paola e Paulinho, Paola Baratio. É tipo isso. Mas não pense que o Goliath II, que seria a cópia, é a Paola, é do mal. E, teoricamente, o Goliath, que o primeiro, que seria original, seria a Paulinha, aquela pessoazinha boa. Teoricamente. Assim a gente acredita. E o tempo todo nessa história, a gente fica se perguntando se o que a gente está enfrentando é um realismo mágico, tá? Um realismo fantástico, é uma história fantástica, um absurdo fantástico, tipo a Gogol, porque muito da inspiração do Dostoiévski foi o Gogol, e o Gogol usa muito disso, né? Desse fantástico absurdo. Ou se realmente a gente está lidando com algo psiquiátrico, tipo esquizofrenia. A gente vai ficar nesse tempo todo nessa dúvida. No final, a gente vai chegar, sim, à conclusão. E interessante é a gente entender os recursos literários do Dostoiévski depois que a gente chega à conclusão do livro e voltar algumas páginas para entender o que a gente leu. E aí a gente percebe a inteligência do Dostoiévski. Eu não posso falar muito sem dar o grande spoiler final, mas a gente vê ali que durante todo o livro, o diálogo, tudo, traz traços da conclusão pra gente no final. E dá pra gente entender esse homem cindido que era o Goliath. Eu adorei esse livro. É um livro que tem pessoas que não... Eu conheço pessoas que não gostaram tanto assim, acharam um livro confuso. Ele é confuso, ele é incômodo, ele tem muito pensamento acelerado, mas isso é você estar dentro da cabeça do Goliath mesmo, sabe? E ao mesmo tempo o narrador vai pegando esse mesmo ritmo do próprio Goliath. E o narrador chama ele de nosso herói e tal, é bem irônico. E no final ele já tá acelerado, confuso e com 1000 pensamentos, assim como o Goliath. Então é bem interessante, é uma experiência diferente. Eu não li muitas obras do Dostoiévski. Li Gente Pobre, o primeiro, esse agora o duplo. Li Memória sobre o Sol, que, meu Deus, que negócio, que coisa. Li Crime e Castigo, e só, acho que eu só li essas 4 obras do Dostoiévski até agora. Eu comecei a ler Os Demônios e não terminei. Então, foi bem diferente. Assim como Gente Pobre também, acho que foi bem diferente do que eu esperava. Esses 2 primeiros livros dessa fase inicial do Dostoiévski, porque os outros 2 que eu li já foi da fase de maturidade, né? São bem diferentes. Então, eu gostei muito, muito. E é um livro que, com certeza, na releitura vai crescer muito, porque eu já sabendo no final, eu vou conseguir captar mais as dicas, captar mais referências e entender o que estava acontecendo na cabeça do Goliath. Muito, muito legal. Um outro livro que eu adorei, que eu li no Clube Etos, que é o Clube da Gabi e da Lari, foi O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Esse livro, ele tá ali bem na fase realmente da consagração do romance, né? Então, até aqui no texto de apoio final da Leia Perrone Moisés, ela fala que o próprio Stendhal formulara o seguinte termo: o gênio poético morreu, mas o gênio da suspeita veio ao mundo. E nesse livro a gente vai acompanhar... A gente pode chamar esse livro, sim, de um romance de formação. Eu tinha até dúvidas disso, mas a Nara Francini, ela tirou essa minha dúvida. A gente pode falar de um romance de formação. E aqui a gente vai acompanhar um anti-herói. Eu chamo ele de um anti-herói. Não sei se, do ponto de vista literário, por meu pouco conhecimento, a gente pode caracterizar assim, mas a mim me pareceu. E a gente vai acompanhar aqui o Julien Sorel. O Julien Sorel, ele nasceu numa cidade ficcional ali da França, uma cidade pequena. E ele é filho de um marceneiro
mas um marceneiro que tem até algum tipo de posses, tá? Tem algumas terras, enfim. Mas é um filho mais novo e não tão querido assim, porque ele não é dado tanto ao trabalho braçal, mas sim à literatura, ao estudo. E ele tem uma capacidade de memorização superior. Ele tem a Bíblia em latim gravada em sua cabeça. E ele começou a estudar assim com o pessoal da igreja, meio que para ser pároco e tal. Ele é um grande ambicioso. Ele é aquele cara que ele olha com ressentimento, tipo no vídeo na aula do professor José Monir Nassi, ele meio compara ele ao homem do subsolo, né? Porque ele é um homem ressentido. Ele tem raiva da vida, raiva do sucesso das pessoas, raiva que as outras pessoas podem ir além, ele não. E tudo que ele quer, quando ele reclama da nobreza, quando ele reclama dos ricos, é na verdade porque ele queria estar lá. Não por achar que eles estão errados, é porque ele queria estar lá, ele queria estar naquela posição. Então ele é um jovem extremamente ambicioso. E o vermelho e o negro vem porque as duas formas que você podia ascender naquele momento ali era através do serviço militar, e eles usavam casacas vermelhas, então vem o vermelho, ou através do serviço religioso, que as pessoas usavam aquela bata preta, por isso que seria o negro. E isso seriam coisas opostas, se você para pensar na França desse período aqui, que é uma França pós-Napoleão, pós-Revolução, que a Revolução, ela veio do ponto de vista militar, né, o vermelho, e ela veio derrubando a igreja e derrubando toda a nobreza aristocrática, que seria representado pelo negro. Então, você estudar para ser da igreja e, ao mesmo tempo, idolatrar Napoleão é um grande sacrilégio. E esse é Julian Sorel. Daí, na primeira parte do livro, a gente vai acompanhar o Julian Sorel sendo preceptor da família de Rênal. O senhor de Rênal é o prefeito da cidade e ele é casado com uma moça de 30 anos, já tem filhos, enfim, mas né, muito bonita. E era realmente uma mulher cobiçada, mas uma mulher que foi educada, ensinada ali ao casamento e tal, mas ela nunca viveu um amor, uma grande coisa. E aí temos esse jovem, o Julian, muito bonito. E aí vai para ser preceptor das crianças. A senhora de Rênal, muito bonita. O que acontece? Uma traição. A gente vai ver aqui um adultério. A senhora de Rênal vai trair, vai ter um romance com o Julian Sorel. E o senhor de Rênal tem um grande inimigo na cidade. E ele acaba ouvindo da Elisa, a empregada da casa dos de Rênal, que era apaixonada por Julian e que foi renegada por Julian, acaba ouvindo do caso e começa a mandar cartas anônimas para o senhor de Rênal falando da traição. E aí o senhor de Rênal fala assim, não, vou matar os dois, vou tal, mas ele também, ele não quer sair da comodidade dele. A senhora de Rênal tem dinheiro, então juntar o dinheiro dela seria algo importante, e também a imagem dele de repente fazer algo e todo mundo souber mesmo desse caso. Acontece que a senhora de Rênal se liga logo porque ele tá sabendo disso e ela monta ali um estratagema de troca de cartas, de tal, nanana, que acaba passando batido essa traição, mas depois de um tempo não dá mais para segurar esse segredo, a cidade começa a falar, o bafafá começa a acontecer e o Julian, ele vai finalmente entrar no seminário, longe deles. Nesse seminário, ele sofre o pão que o diabo amassou, porque essa inteligência dele, essa ambição dele, esse jeito dele é mal visto pelos seminaristas, gera ali sempre uma rivalidade, mas ele acaba ficando amigo de um dos padres. Esse padre acaba fazendo o link dele com uma outra figura importante que vai ser central, essa família dessa figura vai ser central na segunda parte da história, que é o senhor de la Mole, que é um homem muito rico e que ele acaba virando secretário por diversas situações do senhor de la Mole. O senhor de la Mole é casado com a senhora de la Mole e tem 2 filhos, um homem que eu esqueci o nome agora, e a Matilde. Que personagem engraçada essa mulher.
pense assim, numa família de nariz em pé, arrogante, porque aqui não é simplesmente a quantidade de dinheiro que te põe em uma posição social, não. Tem que ter muito mais coisa para você ser considerado por esses jovens como alguém de importância, muito mais do que dinheiro, sabe? Cargos, força política e tal, e eles fazem bullying com todo mundo. Enfim, vai acontecer outra situação amorosa nessa segunda parte. E a gente vai acompanhar o Juliano no meio dessa grande confusão. Gente, o livro é longo, muita coisa acontece. Tem gente que acha a narrativa cansativa. Eu considerei a narrativa como uma grande comédia pastelão, com um fundo trágico, sabe? Tem um fundo... Tem muita comédia. Eu ria muito lendo esse livro. É muito pastelão mesmo. Mas ele te dá um prenúncio de que algo trágico vai acontecer. E o Julian é aquele personagem que você odeia, 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 mas quando chega ali no final, você começa a encontrar ali nele, talvez uma redenção. Você fica com a peninha dele. No final, eu acho que na minha impressão, ele conseguiu conquistar seu único ato heróico mesmo, por ação própria. Porque tudo que acontece na vida dele, ele fica maquinando como se fosse um grande jogo militar. Ai, se eu tomar essa atitude, eu vou para essa estratégia, eu vou conseguir mais dinheiro, eu vou conseguir mais o cargo, eu vou conseguir mais não sei o quê. Ele fica tentando o tempo todo se colocar nessa figura de um grande estrategista, assim como Napoleão, que era a figura que ele tanto idolatrava, mas acaba que tudo que acontece com ele são as circunstâncias, outras pessoas que acabam levando ele. Ele é meio bananão, assim, e no final ele tem realmente uma atitude heróica em assumir sua situação. E ali eu considerei como se fosse algo de redenção para ele, sim. Eu vi ali a questão de confissão, de arrependimento, mas só você lendo para entender o que é a situação e você compreendendo toda a trajetória que o Julian Sorrelli vai traçar daqui. Mas eu adorei a escrita do Stendhal, não foi unanimidade lá no grupo em relação a essa escrita. Eu amei, eu quero ler sim o Cartucho de Parma, que é uma outra obra dele. Quem sabe ano que vem eu consiga pegar. E foi importantíssimo eu conhecer essa figura da literatura francesa, que é o Stendhal, que foi um homem que estava junto com Napoleão mesmo lá na Rússia, na invasão Rússia. Então é uma história interessante por o próprio Stendhal já ser uma figura interessante, que participou de momentos históricos fundamentais. Amei. E vamos agora que eu li o livro mais antigo da literatura até hoje conhecida. Livro não, o escrito, né? Porque ele não era em formato de livro. Eram formatos de tabuinha com a escrita cuneiforme. A gente vai acompanhar aqui a Epopeia de Gilgamesh. Eu li junto com a Caia, tá? Porque a gente tem um projeto pessoal de ler aquele livro do Carpo, que é a História da Literatura Ocidental. Eu vou colocar ele aqui. São 4 volumes, um livro gigante, por essa versão do Senado, que é a melhor custo-benefício, tá? E aí, a gente tava lendo ele, a gente já pegou toda a introdução, tal. A gente vai entrar no livro mesmo agora, porque é gigante aquela introdução toda. A gente falou assim, a gente tem que ler o antes disso, né? O que veio antes disso? E tem a Epopeia de Gilgamesh. Então, provavelmente, essa história aconteceu em 2000, 2100, antes de Cristo, gente. Então, é uma história muito antiga e ela pertencia à biblioteca de Assurbanipal, lá na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Essas tabuinhas só foram encontradas lá para o século XVIII. Inclusive, tem até uma última tabuinha que não está nessa minha versão. Tem uma outra versão que foi encontrada recentemente. E foi feita uma tentativa de tradução dessa história. E nessa história a gente vai acompanhar o rei Uruk, que é o rei de Uruk, que é o Gilgamesh, que é um homem que existiu. Então, assim como algumas pessoas veem Jesus Cristo como o ser mítico e o ser histórico, o Gilgamesh também ele pode ser visto como o ser mítico, que é o que está nessa história, como o ser histórico, que foi o rei de Uruk, uma cidade que existiu, que provavelmente foi ele que começou a escrever as histórias da tabuinha. Essa história foi uma grande surpresa. Aqui, a gente vai ver que o Gilgamesh era um homem com semideus. Ele era um terço humano, então ele era mortal.
Mas ele tinha uma força, uma capacidade e tal, que era muito sobre-humano. E ele era um rei que passava o rodo na cidade. Ele era muito ímpio, muito... Pegava as menininhas, brigava com todo mundo. E a cidade não aguentava mais. Falava assim, pelo amor de Deus, dá um jeito aí. Deuses, deuses. E ele era filho de uma deusa. Eu esqueci o nome dela. Gente, não me pergunte o nome dos deuses da mitologia mesopotâmica, porque eu não vou saber. Como era o nome da deusa? Meu Jesus, enfim, não sei o nome da deusa. Que era tipo uma vaca. Ela tinha essa imagem de ser meio mulher-vaca. Enfim, posso ter errado bastante aqui. Eu vou deixar aqui embaixo uns vídeos que contam essa história também. Teve algumas divergências desse vídeo da história mesmo, que eu li aqui. Algumas pequenas divergências, mas não perde o sentido. E vou deixar também os vídeos que ele fala, que é do Olhar Mágico, sobre a história da Mesopotâmia, que é muito interessante a gente entender, para saber o contexto do que a gente tá falando aqui. Voltando. Socorro, Deus, o que a gente faz? E aí, eles criam do barro. Então, vocês vão ver muita semelhança com algumas histórias da Bíblia. Eles criam do barro o Enkidu. E o Enkidu é o primeiro duplo literário da história. Porque ele vai virar um duplo do Gilgamesh. Ele vai ser um homem que foi criado, que pode competir em pé de igualdade com o Gilgamesh. E vira o grande irmão fraternal, um amor romântico, fraternal, que o Gilgamesh e eles vão ter a partir do momento que eles se encontram. Antes deles se encontrar, a gente vai ver que o Enkidu era um ser bem mais selvagem, pronto. Um ser selvagem que vivia ali na floresta. E ele começa a atrapalhar porque ele começa a desarmar as armadilhas que eram feitas para pegar os animais. E como ele vive ali naquele meio selvagem, ele é a favor dos animais. Então ele é meio homem-lobo, homem-macaco. E aí, as pessoas começam a não conseguir comer e tal. Nossa, ele tá atrapalhando a gente. E aí, mais uma vez, eles vão pro oráculo e o oráculo fala assim, não, manda uma rameira, uma sacerdotisa do templo aqui pra ter relações com ele, pra encantar ele, que aí ele vai parar de fazer isso. Mais ou menos assim. E aí, a mulher, mais uma vez, mostra o mundo, sua parte boa e ruim, pra ele, assim como a gente vê a história de Adão e Eva, né? Mostra pra esse homem selvagem o mundo como ele é, a maldade que o mundo tem, a beleza que o mundo tem, o prazer que o mundo tem. Revela o mundo pra o Enkidu. Durante 7 dias, eles ficam lá namorando 7 dias. Depois ela apresenta pra ele o pão, a cerveja, que são os fermentados. E aí ele vai pra cidade, porque os animais já não querem mais ele depois disso, porque ele não é mais o mesmo. E ele vai pra cidade, na cidade ele conhece o Gilgamesh, ele fica achando o Gilgamesh muito falastrão. Na hora de um casamento lá, o Gilgamesh é o responsável por ter a primeira noite antes do marido. Aí ele bota o pé na porta, não deixa o Gilgamesh entrar, eles começam a brigar, uma briga de titãs, gente, uma briga de titãs. E aí, nessa briga e tal, depois eles falam assim, nossa, você tem tanta força quanto eu. E aí eles começam essa relação de amizade. A história é longa, vai aparecer aqui ele querendo desafiar um grande monstro que existe na floresta. O Gilgamesh junto com o Enkidu lá juntos. Eles conseguiram combater esse monstro. Vai aparecer uma deusa que quer se casar com o Gilgamesh, por tudo que ele representa. O Gilgamesh renegando essa deusa, ela muito irada, trazendo o touro do céu. E o Gilgamesh vencendo esse touro do céu. E essa deusa, ela vai se vingar do Gilgamesh em cima do Enkidu. E isso leva a uma crise existencial do Enkidu, porque ele percebe que ele é mortal, que um dia ele vai morrer. E ele quer descobrir a imortalidade. E aí ele vai numa grande odisseia, bem a lá Odisseu, gente, bem a lá Odisseu. A passar por mares, esqueci o nome, corredores mortais e tal, para encontrar o homem que é imortal. E ele conhece esse homem imortal, que eu não vou saber falar o nome, e descobre que esse homem virou imortal porque os deuses estavam muita raiva da humanidade, porque a humanidade não tinha mais jeito, a humanidade estava perdida completamente, e resolveu eliminar a humanidade, mas por esse homem e a esposa serem pessoas muito boas, permitiram que eles construíssem uma arca e que levasse para essa arca a sua família e alguns exemplares de alguns animais, porque ele ia acabar com o mundo com um dilúvio.
Ó, da onde veio essa história. Então, a gente vai encontrar aqui muita coisa que a gente vai ver, tanto na mitologia grega, quanto na Bíblia. E, no fundo, a gente sabe que essas histórias, elas têm um início comum. E aqui eu não tô tirando inspiração divina, mas ela tem um início comum, que é o cativeiro dos hebreus lá na Babilônia, tá? Isso tudo junta eles para como essa história pode ser recontada e ter versões diferentes. E a gente, cristão, acredita na versão bíblica e acredita que elas têm uma origem comum, que podem ter vindo de lá mesmo, mas que é inspiracional do nosso Deus aqui, né? Porque cristão é assim, acredita, e eu me incluo nessa camada da população. Então, no fim das contas, a grande discussão, que eu não quero contar aqui o final da epopeia, é sobre a mortalidade. É possível ser imortal? Qual o valor disso? E qual o valor da nossa mortalidade? Então, tem uma história... Tem aqui aquela questão da relação da fraternidade, da humildade, da mortalidade. É bem interessante. Gostei demais da experiência de ler. Eu recomendo a outra edição porque tem mais notas de apoio. Eu precisei pesquisar muita coisa para conseguir conceber melhor essa história. E eu vou deixar ela aqui para vocês. E muito bom. Agora vamos para a decepção literária. Uma grande decepção literária. Morte no Nilo, Agatha Christie. Foi meu primeiro contato com a Agatha Christie, a conhecida rainha do crime. E digamos assim, gente, quem gosta da Agatha Christie não se sinta ofendido com as coisas que eu vou falar aqui. Existe gostos literários. E realmente, esse tipo de literatura investigativa de crime que ela aborda aqui, eu não gosto. Eu não gosto de James Bond. Eu não gosto das Panteras. Eu odeio Missão Impossível. Eu não gosto desses filmes que ficam colocando plot em cima de plot e que colocam coisas impossíveis e que eu achei um tipo de investigação criminal infantil. Eu tava esperando uma grande investigação criminal. De eu ter que pegar, anotar as dicas, anotar as pistas que foram dadas pra montar aqui meus... Eu tava fazendo isso no caderno, pra montar meus suspeitos e tal. Não adianta você fazer isso. Algumas pessoas vão acertar quem é o assassino, eu errei. Porque as pessoas que acertaram quem é o assassino é porque chutaram, eu acho que é fulano. Porque do ponto de vista lógico não faz sentido. A gente tem aqui, só pra vocês entenderem a história, a Lynette, que é uma moça rica, herdeira, cheia de dinheiro, e que nesse caminho aí ela conseguiu alguns inimigos, muito bela, tipo, sabe aquela mulher que fala assim, não, pelo menos deve ter chulé, e não tem. E ela tem uma grande amiga, Jacqueline, que a Jack, ela tá precisando que seu noivo, que ela tá apaixonada, que é o Simon, que ele conseguiu um emprego. E ela pede pra Lizzie se pode conseguir um emprego pra ele. Aí a Lizzie consegue um emprego. Nesse meio caminho ela se apaixona pelo Simon. E ela rouba o noivo da amiga e casa com ele. Bem, o início da história é esse. E aí a gente já pula pra lua de mel deles. Na lua de mel deles tá advogados, pessoas que têm passado... que não gostam da Lizzie, ladrões, e a Jack. A Jack está lá também, porque a Jack prometeu que ia se vingar deles e que ia matar eles e tal. E as pessoas começam a morrer nessa viagem deles. Tem uma parte que eles vão no barco pra conhecer ali pelo Nilo, na trajetória do Nilo, as coisas. As pessoas começam a morrer lá dentro. Todo mundo segue como se nada estivesse acontecendo, todo mundo sabendo que tem gente morrendo. E aí vem o Hercule Poirot, que é um personagem que aparece em alguns livros da Agatha Christie, que é um detetive que lemente, porque não tem como aquelas coisas que ele fala ser... Tipo, a gente passou pra fantasia aqui. Não tem fantasia não, mas beira isso, porque não tem como ele juntar as coisas. Até brinquei com o pessoal. Gente, sabe aquelas histórias que o cara deu 27 cambalhotas ao contrário? Aí... entrou na igreja ele conseguiu roubar a roupa do padre, vestir a roupa do padre. Aí ele conseguiu pegar a espada de São Jorge, pegou a espada de São Jorge, foi lá, passou a faca no pescoço de todo mundo.
nessa brincadeira de passar faca no pescoço de todo mundo, pra dizer que outra arma estava com sangue, ele pegou, pintou um punhal que ficava preso em outro santo lá e deixou esse punhal pintado pra fingir que era arma, e limpou com água buricada e usando o véu de santa não sei o que pra limpar a espada de São Jorge, jogou a espada de São Jorge de volta no São Jorge, jogou pó de pirim-pipi, sumiu. E apareceu em outro lugar. Aí o detetive fala: eu sei quem foi que fez, porque você fez isso, isso, isso. Todo mundo, descobriu o crime. Ele, não, mas não foi. Foi o sósia dele e tal. Não. Não funcionou pra mim. Não dá pra mim. Eu não gosto desse tipo de livro. Deu. Foi ruim. Eu praticamente ia pegar todos os livros que eu tinha da Agatha Christie. Eu tenho 8 livros dela, porque eu achei que eu ia amar, que eu ia adorar esse negócio de crime investigativo. E aí eu peguei os livrinhos dela ali e falei, vou vender todos, mas me convenceram a ler Assassinato no Expresso Oriente. Disseram que é muito melhor. E se você aí quer recuperar a minha vontade de ler a Agatha, me fale um bom livro dela. Fala assim, não, esse é sem erro, Jamile, você vai gostar desse. Então, mas saiba que eu não gosto dessas coisas milaborantes. Eu gosto de coisas que façam sentido lógico, matemático e físico. Eu não me importo em ler fantasia, mas eu tenho que estar no contexto de um mundo de fantasia. Não é isso aqui, tá? Não gostei. Ponto. Vou falar dos filmes. Vou ser cancelada por causa desse vídeo, porque eu falei mal da Agatha Christie, gente. Mas não é meu estilo. Eu prefiro ler os Bridgertons, que é aquele romance meloso, chato, e com a mesma forma em todos os livros, a ler Agatha Christie. Não gostei. Não foi. Vamos falar dos filmes. Tem 3 filmes que eu quero indicar pra vocês que eu vi agora. Na verdade, não é indicar, não, é só pra comunicar. Pela primeira vez, eu vi Harry Potter e a Pedra Filosofal, né? Eu nunca terminei de ler os livros de Harry Potter, eu cheguei até o 3º. E eu quero retomar o 4º esse ano, pra terminar logo essa série. Pra eu poder passar esses livros do Harry Potter pros meus sobrinhos. Né? Não é o estilo... Eu tenho uma idade que eu não posso falar isso, seria pedante da minha parte. Porque sim, acho que esse livro é um livro para todas as idades. Mas eu não me surpreendo mais com Harry Potter. Eu gosto muito mais de fantasia, tipo Tolkien a Harry Potter, sabe? Prefiro muito mais Tolkien a Harry Potter, a J.K. Rowling, né? E a diferença deles é gritante. Mas é um livro que entretém, sim, tem uma história gostosa. Tenho certeza que se eu tivesse entrado nesse mundo desde que eu era adolescente, eu ia criar a paixão que as pessoas têm hoje. Mas eu li, primeira vez, com 33 anos, o primeiro livro deles. Então, gostei, achei legal e tal, mas os livros repetem a mesma fórmula. Você sabe o caminho que ele vai percorrer, sabe? E é bom, mas eu preciso conhecer a história e passar pra diante. Então... pra retomar, eu vou começar a assistir os filmes de Harry Potter, o 1º, o 2º, o 3º, pra eu pegar o livro do 4º, pra eu relembrar o que eu já li, né? Então eu vi a Pedra Filosofal. Então o primeiro não é pra indicar nada, é só comunicar aqui que eu vi a Pedra Filosofal. O outro livro I Wanna Dance With Somebody, o outro livro é o filme I Wanna Dance With Somebody, que é a biografia, o filme biográfico da Whitney Houston. O roteiro do filme é do Anthony Mack, que é o mesmo que fez o do Bohemian Rhapsody. Tem gente que não gosta do filme, acha superficial e tal. Eu gostei. Muito do que tá ali foi realmente verídico. Tem até uma reportagem que eu vi falando, o que não é, não é o verídico e tal. E eu achei que a licença literária que eles tiveram para criar o não verídico ficou muito ok, nada exagerado e excelente. Mas é preciso falar da atuação da Naomi Eck nesse filme. Meu Deus! Muito é dublado, tá? Mas você vê parte vocal dela ali. E a interpretação dela está demais, demais. Foi muito bom eu ter visto esse filme. E foi bom também conhecer o Cliff Davis, que era o agente lá dela, e agente de diversas figuras famosíssimas, e entender esse lado paternal dos dois. Então, foi um filme muito interessante de ver. E eu achei a parte musical deliciosa. Tem gente que odiou. Eu achei deliciosa. Eu gosto muito de Bohemian Rhapsody. E eu achei esse I Wanna Dance With Somebody excelente. Eu vi na viagem, na viagem pra Chicago, sabe?
Quando eu viajei agora recentemente, vocês vão ver vlog em breve. E, gostei. E o outro filme que eu quero falar é O Pacto, que é do Guy Ritchie. Do diretor, aquele que é o ex-marido da Madonna, né? Vocês conhecem vários filmes dele aí, com certeza. Esse filme é um filme sobre a guerra do Afeganistão. E é um filme sobre os intérpretes da guerra do Afeganistão. Esse filme tem muitas camadas de coisas maravilhosas pra falar sobre ele. É com aquele Jack Gallagher, não sei falar o nome dele, não. Me desculpe, mas que prazer conhecer o Dar Salim, que faz o Ahmed. Que ator! Eu achei aquele ator fantástico. E foi muito interessante, lógico que ali tem muita Hollywood e tal, mas foi muito interessante conhecer o poder e os riscos que esses intérpretes eles tinham lá no Afeganistão, né? A partir do momento que eles se aliaram aos Estados Unidos, eles viraram inimigos número 1 do Talibã, né? E quando a gente pensa que agora, na retirada, na fuga dos Estados Unidos do Afeganistão, muita gente morreu, muita gente foi largado lá, com promessas de receber visto, com promessas de proteção, muita gente foi abandonada lá. E isso é muito triste, então tem uma grande crítica a essa questão, porque o governo abandona essas pessoas, mas tem um homem ali por uma situação específica que não, que é o Jack Slance. Vou colocar a foto dele aqui, que ele é tenente-coronel, não lembro mais a patente dele, tá, gente? Ele consegue um novo intérprete e esse intérprete ele é muito sagaz, muito inteligente. E ele é inimigo do Talibã, porque o Talibã matou um filho dele. Então, ele não faz só aquilo pelo dinheiro e em defesa da família. Apesar dele falar que ele tá só fazendo pelo dinheiro, que ele declara isso, você sabe que existe uma questão de vingança e justiça que ele tem ali em relação ao Talibã, né? E para uma situação X, em uma operação que eles fazem lá, só os dois sobrevivem e chega um dado momento nessa fuga deles, né, um protegendo o outro, e muito Jack, o ator, que eu não vou lembrar o nome do personagem dele agora, protegendo o Ahmed no início, chega uma hora que ele fica ferido e o Ahmed que protege ele. E ele, gente, vai numa saga pra salvar esse homem, sabe? Literalmente arrastar ele por todo o deserto pra salvar esse homem do exército americano. E eu não posso entrar na história, a história é emocionante demais. Esse filme tá uma obra-prima, porque tem essa questão dessa crítica ao governo americano, a partir do momento que eles zarparam meio que sem plano de ação, assim nos pareceu, que pudesse garantir segurança dessas pessoas que foram aliadas do governo dos Estados Unidos durante a ocupação do Afeganistão. E fora que o filme tá muito bem feito em questão de fotografia, atuação, e eles fizeram um negócio de close in, close out na câmera, que entrou em pontos tão bonitos e tão importantes que eu chorava. Eu amei esse filme, recomendo a vocês, por favor, vejam o Pacto, tá bom demais. E eu acho que era isso, gente, finalizei aqui 5 horas falando sem parar. Um beijo a vocês, até os próximos vídeos.